Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cláudio Oliveira, responsável pelo site Orlândia do Futuro, orlandiasp.blogspot.com.br. Muito bem-vindos. Essa semana eu fiz uma entrevista com o pastor Marco Feliciano, deputado federal, eleito por São Paulo com mais de 200 mil votos pelo PSC. A entrevista foi feita na Catedral do Avivamento, no estúdio onde ele grava seu programa de TV também. Nessa entrevista ele fala de diversos pontos polêmicos, diversos assuntos, inclusive sua relação com Orlândia. E também explica como seria o projeto de lei que ele propôs na Câmara, que institui o ensino obrigatório religioso nas escolas. Bem, vocês agora aproveitem a entrevista e vejam o que mais o pastor, agora deputado, tem a falar. Um abraço, obrigado pela visita, tchau. Pastor, como vai? Bom, Cláudio. Excelente. Pastor, começar com uma pergunta a respeito desse início da legislatura. Como é que o senhor analisa esse início? Como é que foi essa chegada do senhor a Brasília agora para ficar 4 anos? Depois de um longo tempo, o senhor já tem de passagem por lá. Você disse bem, esse início, como é que é o início? Né? Pensa numa criança que acabou de ser gerada. Ela é bonita, chama a atenção de todo mundo, mas precisa de cuidados, precisa aprender tudo. Eu sou, na verdade, era um analfabeto político, que por uma vocação divina e a necessidade que urgiu, acabei me dedicando a essa prática política agora. E acabei me apaixonando. A Brasília é um mundo diferente do nosso, o linguajar é diferente do nosso, as coisas que ali são resolvidas tocam direto na nação. E como parlamentar, né, como um dos 513 do país, em 190 milhões, só 513 tem uma carteirinha de deputado federal. Agora que eu estou começando a entender o tamanho da responsabilidade e por que é que eu vim a ser deputado federal. O início não é fácil, estou aprendendo, humildemente estou buscando ajuda, e entendi que a política é a arte da articulação, é a arte do relacionamento, e Deus me deu facilidade com isso. Então eu já tenho feito várias reuniões, inclusive com as pessoas que apareceram no cenário político nacional, como o presidente da Câmara, que é o deputado Marcos Maia, como o ministro da Saúde, que é Alexandre Padilha, e outras pessoas mais. Senhor, outra coisa, o Congresso é aquilo que o senhor esperava? Algo o decepcionou ou o surpreendeu? Não, eu comecei a compreender, na verdade. Né? Eu tinha uma visão superficial do que era o Congresso. Eu não fui para lá também sem saber o que era. Como eu dei entrevistas anteriores a outros veículos de comunicação, eu expliquei que eu sabia que eu não estava indo ali para ser uma espécie de Robin Hood, nem para ser uma espécie de gladiador. Eu estava ali para aprender. São 513 deputados, é claro que eu cheguei ontem, né, o meu espaço tem que ser conquistado. Não são os 513 deputados que têm voz ativa, até porque não há tempo hábil para isso. Cada partido tem o seu líder, e o líder do partido é aquele que tem mais tempo de casa, que tem mais experiência. No caso do meu partido, o PSC é o Ratinho Júnior, né, que já está em 3º mandato, entre todas as legislaturas que ele teve, e eu, como coadjuvante, aprendendo. Mas descobri que o poder de uma assinatura de um deputado é muito grande. Então, na verdade, eu não me assustei com o que vi. Eu estou me adaptando ao que eu estou vendo. Né? Mas é apaixonante, mais uma vez eu digo. Excelente, pastor. Outra coisa, houve um crescimento grande na frente evangélica parlamentar, que hoje é formado por mais de 70 deputados, 72 deputados. Como é que o senhor vê, houve também uma renovação nessa frente? Como é que o senhor vê essa renovação, agora que ela tem também algumas estrelas do evangelho brasileiro, como pastores, cantores, artistas? E como é que o senhor vê a atuação dela e como ela pretende atuar agora? Na verdade, a Frente Parlamentar Evangélica de anos passados, ela acabou perdendo muito do crédito e do moral devido àquele escândalo que teve do sanguessuga. Aquilo atingiu direto a Frente Parlamentar Evangélica, porque parece que até foi algo criado. Parece que alguém sentou num jogo de xadrez e disse: vamos tirar a credibilidade da bancada evangélica, e criou-se uma situação toda. Então, depois daquilo, a Frente Parlamentar ficou completamente desacreditada. Tanto é que na eleição de 2006, a bancada, que em 2002 tinha 51 deputados, ela veio para menos de 20. Então, imagine como foi que o povo evangélico viu. Só que, de repente, por causa do segundo turno até das eleições, a questão religião teve uma influência muito grande nessa eleição. Isso fez sair das tocas o pensamento cristão. E o pensamento cristão cresceu, e a bancada evangélica que veio fortalecida por nomes de peso. Né? Ao meu lado lá eu tenho pastores que são representantes e líderes de movimentos.
Temos lá o pastor Mário de Oliveira, que é deputado por Belo Horizonte, que é o líder da Igreja do Evangelho Quadrangular. Temos o pastor Roberto Lucena, que é um dos grandes expoentes do Brasil para Cristo. Pastor Paulo Freire da Costa, que é filho do pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é o presidente das Assembleias de Deus. Tem o pastor Silas Câmara, que faz parte da família Câmara, que todo o norte do país, como Belém do Pará e o Amazonas, é liderado por essa família. Temos o José Olímpio, que é o homem, braço direito da política do apóstolo Valdomiro. Temos, aqui de São Paulo, temos o Bulhões, que é o visionário político hoje da Igreja Universal. Tem Marco Feliciano, que de todos é o mais simplesinho, porque eu represento todo mundo, né? Na verdade, eu prego em todas as igrejas. Então, temos a Lauriette, que é cantora evangélica, Marcelo Aguiar, que é cantora evangélica. Então, por causa dessa blindagem toda, ou melhor, busca-se uma grande blindagem por causa dos nomes que nós temos. Estamos coesos, não é fácil, a Frente Parlamentar tem o dia dela, um culto, que é de quarta-feira, só que a terça-feira já é exaustiva demais, tem dia que a reunião termina à meia-noite, 1h da manhã, e de manhãzinha na quarta, o povo se reúne num culto de adoração. Nesses cultos não temos apenas a pregação da palavra, o louvor, a ceia, temos também, em rápidos minutos, uma maneira de congratularmos e expormos os pensamentos. A maioria desses deputados evangélicos estão buscando uma frente parlamentar dentro de um assunto como família, questão das drogas, ensino religioso. Então ali a gente comunga de alguns assuntos e partimos para frente. As ideias são bem próximas umas das outras, né? Sim, porque nós representamos um segmento, né? Na verdade, eu fui eleito para legislar em causa popular. Fui eleito pelo povo. Todavia, o povo que me elegeu é um povo religioso. E esse povo religioso não quer ver, eles estão pouco interessados em saber se eu vou mandar uma verba para recapear uma estrada, ou se eu vou construir um hospital. Esse pessoal que nos elegeu para que nós pudéssemos fazer alguma coisa em prol do reino, blindar o reino com algumas leis que são perniciosas, que vêm bater contra a família, contra o alicerce da sociedade. Pastor, e essa votação, que ela é plural, e como o senhor mesmo disse, ela não vem calcada em pedidos de verba para hospital, para asfalto, coisas assim. Isso aumenta a responsabilidade? Extremamente, porque de todos os que estão ali, existem 512, sim, ou pelo menos 430 e poucos, que são eleitos pelo povo que eles têm que preocupar com crianças de rua, tem que preocupar com o hospital, tem que preocupar com recapeamento de rua, com verba para isso, para aquilo. Não que nós não tenhamos, nós temos também. Só que desses 72 que estão ali foram eleitos pelo povo para uma visão, para a gente blindar o cristianismo, que é a religião mais forte dessa nação, e a nossa fé em prol do moral e da ética. Então nós somos muito mais cobrados, né? A mídia vem em cima da gente. Porque todo assunto que gera em torno de família, inclusive o PSC, que é o meu partido, foi feito semana passada uma pesquisa entre os maiores jornalistas políticos do país, e o partido, quando perguntaram, quando você lembra do PSC, você lembra do quê? Todos eles falaram com uma só boca: família. Família e o ser humano em primeiro lugar. Então o PSC é visto dessa forma, e eu sou do PSC. A nossa bancada tem 17 deputados hoje eleitos, e agora com essas trocas e pessoas que vão para as secretarias, deve aumentar para mais de 20. Então não é mais um partido pequeno também, não está mais entre os nanicos. Hoje nós já somos um partido que tem voz ativa no plenário, estamos crescendo. Então a cobrança é 10 vezes maior. Perfeito. Pastor, uma dessas questões para as quais os evangélicos certamente foram eleitos, para a questão de blindagem, é a malfadada lei anti-homofobia. PL 122. Que houve um desarquivamento por conta da senadora, de um pedido, um requerimento da senadora Marta Suplicy, e agora ela pretende que siga o rito normal até uma possível sanção da presidenta Dilma. Como é que a bancada vai se posicionar novamente sobre essa questão? Com muito alerta, mas estamos muito tranquilos. Primeiro que nós temos um documento assinado pela ministra, a ex-ministra e agora presidente da República, Dilma Rousseff. Ela assinou um documento em manifesto registrado em cartório, dizendo que ela vai lutar pela vida também, que ela é contra o aborto na esfera mais podre dele, e que as igrejas vão continuar tendo sua liberdade de culto, enfim. Segundo, que a dona Marta Suplicy, conhecida, polêmica como
ela deve pensar 2 vezes no que ela está fazendo, porque ela não vai tocar apenas na bancada evangélica, ela vai tocar na bancada católica, na bancada que luta pela vida, na bancada que luta por um país que seja de fato menos promíscuo possível. Então ela já deve estar sendo bem orientada pela equipe dela a ficar com o pé um pouco atrás, porque se ela vier com fogo, nós vamos com chumbo em cima dela. Pastor, essa questão de homofobia ainda é muito pouco conhecida e compreendida por parte das pessoas sobre a visão evangélica. Sim. O que de fato pensam os evangélicos sobre essa questão? Veja só, Cláudio, o senhor explicar um pouco melhor isso. Essa pergunta é muito oportuna, e eu queria que o pessoal que está assistindo prestasse bem atenção nisso. Nós não somos homofóbicos. O povo evangélico não é um povo preconceituoso, até porque nós também pertencemos à minoria religiosa, nós também sofremos discriminação. Quando você vê alguém falar, você